Vamos começar. Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, temos um bom grupo de 32, somos 32 pessoas. É um grupo grande, né, para compartilhar uma vez mais. Agradecer primeiro a sua presença, o seu tempo. Lembramos que estamos fazendo um caminho como família comboniana. Eu acho que é muito importante reconhecer que todos aqui somos parte de alguma forma ou outra da família comboniana, e isso faz um sentido forte, dá uma força bonita, não? Que São Daniel Comboni hoje nos acompanha, está conosco, e neste nosso terceiro encontro, depois de começar o nosso caminho com o Padre Dário, quando falamos do grito da terra, falamos do grito dos descartáveis, todo este grito do mundo. Depois compartilhamos nosso segundo encontro com a irmã Dalva, que compartilhou conosco a ecologia integral, falando do Laudato Si, capítulo 4, certo, irmã? E foi uma partilha também muito enriquecedora, onde ela ligou muito bonito o carisma comboniano. E hoje, conosco está a irmã Betty, que ela vai compartilhar conosco este terceiro encontro. A irmã Betty é italiana e tem 10 anos de experiência missionária no Brasil, passando pela Amazônia, Belo Horizonte e São Paulo, depois nos arredores da Itália e Nápoles, certo? Qualquer coisa você fala, mas deixa eu terminar primeiro. Trabalhou na formação de liderança, trabalhou nas comunidades eclesiais de base e também na minimação missionária e educacional com jovens. Desde 2017 se dedica ao acompanhamento das jovens em formação, concretamente como formadora no postulantado, e atualmente faz parte da equipe da nossa nova província das missionárias comunitárias na América como conselheira. Em primeiro lugar, acho que estamos aqui. Fazemos parte todos e todas da mesma família. Então, eu sinto que o que estamos fazendo, eu hoje, mas também Dário, Dalva, que me precederam, e quem irá chegar depois, é mais uma partilha. Cada uma de nós partilhando o que vivenciou, o que experimenta, o que tenta viver. Então, eu sinto que, assim, o que estamos colocando é mais mesmo uma partilha de saberes que vão sendo completados depois com as vossas partilhas no grupo, e estamos sentindo sempre mais, nós um pouco da equipe da organização, que estamos construindo juntos algo de importante, e que colocando juntos todos os nossos desejos de um mundo que tenha mais vida, realmente poderemos fazer um pouquinho de diferença. É algo isso que estamos tecendo juntos. Então, eu hoje vou colocar um pouquinho a minha contribuição. Então, vamos começar. Então, como falei, o tema de hoje é regeneração dos territórios corpos-terra. Então, vocês irão ouvir falar de exploração e de opressão, porque, infelizmente, é vítima de muita exploração e opressão ainda hoje. Em particular, hoje falaremos da exploração e opressão da terra enquanto corpo vivo, que está em contínua transformação, mas também exploração e opressão dos nossos corpos. Eu acho que todo mundo repara, e acho que cada dia nos queixamos de quanto nos estamos autoexplorando, cobrando sempre mais de cada um de nós, e de quanto é importante o cuidado recíproco, então, nosso, pessoal, mas também da nossa Mãe Terra. Também iremos ouvir falar hoje de colonização e de dominação. Colonização e dominação das multinacionais, através do extrativismo de minérios, da monocultura, mas também iremos falar de colonização e dominação enquanto está havendo também a colonização de nossas mentes e de nossos sentimentos. E também sairemos dessa zona, assim, um pouquinho de sombra,
para poder enxergar caminhos de cura. Iremos nos deixar iluminar, então, pelo ecofeminismo, os caminhos de cura propostos pelo ecofeminismo, em particular pelo ecofeminismo comunitário da América Latina. Então, eu já peço aos homens de ficar lá, porque também se falamos de ecofeminismo, estamos envolvendo todo mundo, não é só discurso para mulheres e entre mulheres. E depois iremos também nos deixar questionar por várias perguntas. Não sei se iremos encontrar respostas, mas talvez no lugar de encontrar respostas, hoje irão nascer novas perguntas. Mas acho que o caminho se faz também assim, pondo-nos perguntas e pondo-nos sempre perguntas novas para encontrar nem tanto respostas novas, mas caminhos novos. Então, como sempre, iremos ter um tempo para a oração pessoal, para a nossa contemplação e meditação pessoal, e depois para a partilha nos grupos. Tudo isso em companhia hoje da sabedoria, que é o nosso espírito amigo. O espírito amigo que estava junto de Deus desde a criação do mundo. A sabedoria brincava junto de Deus, enquanto Deus preparava os céus, enquanto formava as nuvens, enquanto traçou o horizonte. E a sabedoria brincava junto de Deus, enquanto ele formava tudo o que hoje existe. Então, nesse início de encontro, de retiro, permitamos, convido a cada um de vocês, a cada uma de vocês, de permitir que o pensamento tranquilo nos abençoe e que a sabedoria nos visite. Ela, que é o reflexo da luz eterna, que tudo pode e tudo renova, que entrando nas almas santas, através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. Então vamos deixar que essa sabedoria penetre também nos nossos corpos, nas nossas mentes, no nosso coração, para nos tornar sempre mais amigos de Deus. E, oxalá, os seus grandes profetas e profetisas. Papa Francisco, na Laudato Si, nos lembra, também nem precisaríamos ser tanto lembrados disso, mas nos faz tomar sempre mais consciência que é um mundo desordenado, um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano. A sociedade atual é dominada por uma estrutura econômica que se desenvolveu e fortaleceu em contradição com as bases fundamentais que sustentam a vida, e em detrimento dos territórios, dos corpos das pessoas e de todas as formas da vida. Portanto, pensarmos a ecologia integral, segundo o ecofeminismo, é refletir sobre as relações de dominação e poder, e também é desconstruir a lógica capitalista. Então, é mesmo por isso que a chave interpretativa oferecida pelo ecofeminismo nos pode ajudar. O ecofeminismo, que é um movimento social, político, filosófico, ético, ele surgiu nos anos 70, por meio do encontro da teoria feminista e dos interesses da ecologia. Eram dois movimentos que estavam nascendo e se fortalecendo juntos, mesmo naquela época, e se colocaram em diálogo. Então, o ecofeminismo critica o modelo social capitalista e patriarcal, baseado na opressão e exploração das mulheres e da natureza. E, ao mesmo tempo, busca formas alternativas de organização social contra-hegemônicas. Então, não fica só na crítica, mas também busca formas alternativas e também faz propostas concretas. E como falava no começo, assim, embora o ecofeminismo parta da relação privilegiada entre as mulheres e a natureza,
ao mesmo tempo desmascara um poderoso sistema de dominação que abraça não só as mulheres, mas também os homens e todo o planeta. Mostra como as diferentes instâncias de exploração econômicas, sociais e ecológicas estão conectadas entre si. Então, quando começamos a repensar a vida e o mundo, que é o que estamos fazendo agora, nós nos sentimos, eu acho, todos nós convocados a esses retiros, porque queremos repensar a vida e o mundo. Então, quando começamos a fazer isso, a partir de uma perspectiva ecofeminista construtivista, em uma sociedade capitalista neoliberal, na qual estamos vivendo, que é profundamente antiecológica, precisamos nos pôr a pergunta: o que é que sustenta a vida? E eu considero esta pergunta uma pergunta-chave, uma pergunta que vai poder nos acompanhar a vida inteira e continuamente inquietar. E também questionar profundamente, porque eu acho que é a partir desta pergunta fundamental é que depois podemos encontrar as respostas. O que é que sustenta a vida humana? O ecofeminismo indica dois aspectos. O primeiro é a ecodependência e o segundo, a interdependência. Então, segundo o ecofeminismo, o que sustenta a vida humana é a ecodependência e a interdependência. A ecodependência enquanto dependência da natureza. Nós somos natureza e perdemos força vital longe dela. Acho que todos estamos nos dando conta disso. Para existir, dependemos do ar, da água, da terra, dos recursos que nos são oferecidos pelo planeta. Mas esses recursos têm limites. E a Laudato Si frisa que vivemos na mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta. Sabemos disso, mas continuamos fazendo isso. Isso leva a espremê-lo até os limites e para além desse. E eu acho que foi extremamente corajoso o Papa Francisco, na última exortação apostólica, a Laudate Deum, quando, de uma certa forma, poderíamos dizer, pedindo licença à tradição judaica cristã, ele afirma algo que até pouco tempo atrás ninguém teria tido coragem de afirmar. E no final da Laudate Deum, Francisco afirma: hoje somos obrigados a reconhecer que a vida humana não se pode compreender nem sustentar sem as outras criaturas. De fato, nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Assim acabamos com a ideia de um ser humano autônomo, onipotente e ilimitado, e repensamos a nós próprios para nos compreendermos de maneira mais humilde e mais rica. Então, não só o ecofeminismo nos fala de uma ecodependência, mas também, Papa Francisco, também assim, a nossa tradição cristã nova, a nova forma de ver a vivência humana a partir da nossa fé cristã. E outro aspecto, então, do qual fala o ecofeminismo, mas não só, então, é a interdependência. Entendida como dependência recíproca entre os seres humanos. Conseguimos viver só em relação uns com os outros. Somos também seres vulneráveis,
e quanto nos estamos conta sempre mais que somos realmente vulneráveis, precisando sempre mais da ajuda e da apoio a um dos outros. Também por isso eu acho que nós estamos aqui, porque sentimos que sozinhos somos extremamente vulneráveis. E que também, então, nós, entre nós, mas também em particulares situações de vida, como, por exemplo, na infância, na velhice ou durante também uma doença, somos interdependentes. Francisco, na Fratelli Tutti, afirma: uma terra será fecunda, um povo dará frutos e será capaz de gerar o amanhã apenas na medida em que dá vida a relações de pertença entre os seus membros, na medida em que cria laços de integração entre as gerações e as diferentes comunidades que o compõem. E ainda, na medida em que quebra as espirais que obscurecem os sentidos, afastando-nos sempre uns dos outros. Então, interdependência entre seres humanos, mas também, segundo a visão de Comboni, entre povos e culturas distintas. E aqui poderíamos ampliar de muitos o discurso, mas deixamos para outra vez, para outra oportunidade. E ainda, tendo em mão a Laudato Si, podemos dizer que nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma. O capitalismo vem se impondo como cenário hegemônico, onde as relações vitais são submetidas por relações unicamente comerciais e financeiras. E disso somos plenamente conscientes, atacando mesmo os fatores que sustentam a vida, separando os nossos corpos da natureza e invisibilizando os trabalhos de cuidado que acontecem nos espaços domésticos e colocando-nos em contraposição conosco mesmo e com os outros seres, provocando assim uma ruptura das conexões vitais. O ecofeminismo questiona, portanto, o conceito de produção capitalista, enquanto não está ligado à vida, mas ao crescimento econômico. O modelo econômico capitalista considera a produção só o que faz crescer a economia, invisibilizando produções importantes, como as das mulheres, que acontecem no âmbito doméstico, mas também as que acontecem no âmbito da natureza, como a fotossíntese e a polinização, imprescindíveis para a vida na Terra. E aqui vem então o convite: quanto nós ficamos observando e contemplando o grande mistério da fotossíntese? Quanto nos damos tempo para ficar olhando uma árvore, pensando que seja só uma coisa, um objeto, mas quanta vida ela abriga em si e quantos mistérios de vida acontecem dentro da própria árvore. Ou também a polinização. Quanto tempo estamos nos concedendo para poder contemplar o mistério da polinização, que damos assim, como natural? Quanto ficamos olhando ou temos possibilidade de olhar para uma abelha, para um inseto que se pousa delicadamente em cima de uma flor? São todos aspectos imprescindíveis para a vida na Terra e nos passa, pela maior parte do tempo, despercebidos. E a contradição é que o capitalismo industrial chama de produção o que gera morte e não vida, como as armas, e ainda mais considera a produção o que é extração, como a do petróleo ou do carvão, entre outros minérios. Portanto, somos extratores e não produtores, porque mais do que produzir,
estamos extraindo bens da terra. E a Fratelli Tutti amplia o olhar, afirmando que existem hoje no mundo inúmeras formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo econômico fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o ser humano. Estamos sendo levados, sem exagero, ao canibalismo social. O ser humano está explorando a si mesmo por ganância e soberba. O ser humano está se alimentando de si mesmo. Estão chegando palavras fortes, mas é o que estamos vivendo na nossa sociedade hoje. Estamos, de fato, vivendo numa sociedade biocida e ecocida, que ataca permanentemente a vida e os territórios. Duplamente pobres, afirma Francisco no Evangelii Gaudium, são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. Mas as mulheres resistem e abrem caminhos a partir de seu sentir, pensar, a partir de seus territórios corpos. Mulheres indígenas, quilombolas, agricultoras rurais, mulheres que resistem contra os extrativismos das grandes mineradoras, que resistem frente às empresas hidrelétricas e também resistem contra a expansão do agronegócio. E resistem também dentro do próprio âmbito familiar, com a parte masculina de suas próprias famílias e comunidades, que aceitam trabalhos por não ter totalmente conscientes e críticos frente a propostas enganosas. E aqui eu proponho de fazer uma pausa com um breve clipe, um clipe que é das mulheres defensoras dos territórios e da vida na Amazônia. Elas, essas mulheres que aparecem agora no clipe, estão mobilizadas para resistir ao projeto de desenvolvimento predatório da Amazônia e construir modelos alternativos que promovem o envolvimento e não o desenvolvimento, mas o envolvimento das comunidades locais com o seu território e a proteção dos recursos naturais que garantem a sua sobrevivência. Esta faz parte de uma campanha internacional, Nosso Corpo, Nosso Território, que vem visibilizando a resistência dessas mulheres pela preservação de seus territórios, como também a luta delas dentro das comunidades, enfrentando as violências que sofrem por serem mulheres. Vamos acompanhar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. Amazônia, querem te acabar. As mulheres não vão deixar. As mulheres não vão deixar. E você, vai deixar? As mulheres são como as águas. Elas crescem quando se juntam. Envolva-se. No final do vídeo, ouvimos dizer: a Amazônia querem te acabar. As mulheres não vão deixar. E você vai deixar? Então, a primeira pergunta que nos acompanhou até agora foi: o que é que sustenta a vida? E a segunda que vem agora: vamos deixar que acabem com a Amazônia?
E também acabamos de ouvir desta fala que as mulheres são como as águas. Elas crescem quando se juntam. Também nós podemos crescer juntando as nossas forças. Eu acho que este tempo que estamos dando é também um tempo que vai poder nos ajudar, está nos ajudando para juntar as nossas forças e crescermos como as águas. O movimento feminista comunitário da Guatemala, mas não só da Guatemala, mas também dos outros países da América Latina, propõe um processo emocional e espiritual de recuperação de mulheres através da defesa do território corpus-terra. E aqui então entramos em cheio no que é o título do retiro de hoje. Então, território não entendido em sentido geográfico, com limites, mas como espaço significado de vida. Corpo, que é a nossa corporalidade, é o espaço vital que nos conecta com tudo e com todos. É a parte de nós, através do qual entram todos os saberes. É o que nos possibilita o ser e estar na rede da vida, o ser e estar no cosmos. Eu gosto muito desta expressão que os saberes entram através de todo o nosso corpo. Porque o saber não entra só através da nossa mente, da nossa inteligência, mas entra também através da nossa pele, das nossas percepções corporais. E também falamos de corpos ao plural, porque há pluralidade de corpos. Há corpos de mulheres e homens. Há também corpos humanos e não humanos. Há também, como falamos, o corpo da nossa Mãe Terra. E também falamos de terra, porque não são só os corpos a serem submetidos à opressão do sistema dominante, mas também na terra, sobre a qual os corpos moram. E na visão ecofeminista, a opção preferencial pelas vidas empobrecidas e exploradas inclui os corpos territórios da terra, da água, da mata, igualmente empobrecidos e explorados. Há, portanto, uma pluralidade cósmica. Há relação e reciprocidade entre território-corpos e território-terra. Recuperar os corpos e a terra é um ato único, porque os nossos corpos não podem viver em um espaço territorial contaminado pelo lixo, os agrotóxicos, a poluição, ou pelo aquecimento global, ou pelo extrativismo. O que interessa hoje é extrair o máximo possível. Há muitos corpos violados e expropriados. E quando isso acontece, se dá uma desarmonização no território corpus-terra. Isso afeta toda a rede da vida. Afeta não somente as vítimas diretas, mas toda a comunidade de vida. E os corpos adoecem. Os nossos corpos adoecem. Porque são territórios em disputa. São corpos que não nos pertencem mais. Os nossos corpos passaram a pertencer ao sistema dominante, que é um emaranhado de patriarcado, colonialismo, capitalismo, racialização dos corpos. E tudo isso não faz parte do passado, é ainda presente. Na sociedade contemporânea, está aumentando a ritmo acelerado a cobrança do desempenho. Tudo isso nós estamos sentindo na nossa pele, nos nossos corpos. Está aumentando a ritmo acelerado a cobrança da alta performance, que vem do exterior e que vem de dentro de nós, que leva a explorar a nós mesmos, fazendo acreditar de ser livres.
além de explorar e escavar solos e subsolos, como falei antes, também estão escavando nossa psique e nossa privacidade, através de uma verdadeira mineração de dados. Expomos nossa privacidade, subjetividade e desejos como mercadoria e comercializamos cada momento de nossa vida, oferecendo-o ao extrativismo digital. Estamos vivendo a mercantilização da vida. Não são mais das mercadorias, mas das nossas próprias vidas. Torna-se sempre mais difícil parar para recuperarmos a profundidade da vida. E se nós estamos aqui hoje, eu acho que é porque nós sentimos este profundo desejo de recuperar o sentido da vida e de poder e conseguir mergulhar na profundidade da vida, cansados e cansadas de ser pessoas rasas, ou sempre em correria. A modernidade colonial capitalista, com a cumplicidade do mercado, da tecnociência e da mídia, conseguiu colonizar não só nossos territórios, corpos, terra, mas também nossos desejos, sentimentos e emoções. E talvez seja por isso que não há mais reação social. Nos perguntamos sempre mais por qual motivo não conseguimos mais ter força de convocação. Mas talvez seja mesmo por isso. Porque agora os sentimentos, os desejos, as emoções já foram colonizadas. Fomos anestesiados no corpo e na alma e nos tornamos incapazes de perceber a dominação que nos subjuga e de nos indignar, portanto, e reagir. Vidas saqueadas, espoliadas, violadas, expropriadas. Vidas sem vidas. Vidas sem vida, doentes no corpo, mas também espiritualmente, nos pensamentos e sentimentos. João, no seu Evangelho, nos diz: Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes ficareis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, o Filho é que fica para sempre. Se o Filho vos libertar, sereis realmente homens e mulheres livres. Nunca fomos escravos de ninguém. Nos consideramos livres, mas talvez nunca fomos tão escravos. E somos filhos e filhas de comboio, chamados à libertação dos povos, mas ao mesmo tempo escravos. Mas se o Filho nos libertar, seremos realmente homens e mulheres livres. Não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Os nossos corpos têm memória histórica ancestral. Memória ancestral das múltiplas opressões, mas também de cura. Assim, como nos corpos está registrada a memória das múltiplas opressões,
É também nesses mesmos corpos que circula a energia vital, capaz de regenerar o círculo de vida quebrado. A cura, proposta pelo feminismo comunitário das mulheres indígenas e rurais, da Guatemala, mas também da América Latina, é um caminho cósmico-político. Cósmico porque traz a memória dos saberes de cura das tias, das avós, bisavós, de todas as ancestrais. Cósmico porque é reconhecer-se no ciclo das fases lunares, é convocação das propriedades de cura de plantas e ervas, da água e da terra, das mensagens, das massagens e dos sonhos, do encontro com a natureza e seus ritmos vitais. Mas também é caminho político, porque a partir da sabedoria cósmica se tece a possibilidade não só de estar bem, de se sentir bem, mas também de se comprometer com a superação das múltiplas opressões, porque é caminho para superar a vitimização, a culpa e a vergonha, na qual nós muitas vezes, enquanto mulheres, nos sentimos e vivemos. É também um caminho de reciprocidade, porque a cura se dá também através da energia de outros corpos, que se sentem convocados pelo mesmo desejo de recriar e revitalizar a vida. Os nossos corpos, nesse momento, estão longe, mas os nossos corpos se sentiram hoje convocados todos a participarem desse retiro, porque sentimos que este também que estamos vivendo, dos exercícios espirituais da ecologia integral, é um processo de cura que estamos fazendo juntos. E como Comboni, que doa a totalidade de sua vida para regenerar vidas. Ele, particularmente atento, foi com relação às mulheres, reconhecendo e promovendo sua dignidade. Comboni é orgulhoso de ter um instituto feminino, de ter no instituto feminino como professoras jovens negras resgatadas da escravidão. E Comboni, escrevendo a Padre João Fochesato, diz: o que me dá uma imensa satisfação é o terceiro instituto que recentemente fundei. Esta escola feminina, dirigida por 4 professoras negras, entre elas Domitila, é frequentada por jovens de todas as religiões, inclusive muçulmanas. A parte do trabalho que desenvolvem as professoras negras, esta escola produziu grande impressão no Cairo, precisamente pela cor das professoras. É um modo este de melhorar a reputação da raça negra, pisada por todos. A cura é um ato político e pessoal. Passa pela recuperação do território corpo e do território terra e consiste em tecer a rede da vida. A cura é um ato de ternura consigo mesmos, mas também um ato de rebeldia e transgressão contra o sistema dominante. Comboni, apoiando a escolha de professoras negras, ex-escravas, para educar meninas árabes, desafia o sistema dominante. Então, até agora falamos de cura, de caminho cósmico-político, de reciprocidade, ternura, rebeldia e transgressão. Vamos então agora ouvir um hino que homenageia as tradições da medicina popular. A música que estamos para ouvir é uma homenagem direta às pessoas ao redor do mundo que estão mantendo, ensinando essas formas de medicina à base de plantas, educando todos nós para conhecer nossos jardins, nossas florestas, nossas plantas e nossos próprios corpos, para trazer o bem-estar de volta em nossas próprias mãos
e comunidade. A música é em inglês, mas para quem não conhece, vamos nos deixar levar por este ritmo que nos traz vida e harmonia. Medicine Man, Medicine Woman. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us, from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes up, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. I believe in bending backwards and extending my trap strip back into the messages in action. The art is feeding, stop the disbelieving, cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walking with grace. I know your face and I trust your hands. Medicine Woman, Medicine Man, também nós, cada uma de nós que está aqui hoje, somos homens e mulheres de cura, do cuidado. Então aqui vem a outra pergunta de hoje. Sendo
de forma diferente, dependendo dos nossos ministérios, somos homens e mulheres de cura espiritual, de cura dos corpos, de curas das mentes. Como podemos ser sempre mais significativos enquanto homens e mulheres de cura, que entregamos e consagramos toda a nossa vida à defesa da vida, à promoção da vida. Um caminho de fraternidade local e universal só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais, como iremos ver no texto da Samaritana com Jesus. Falamos até agora de tantas formas de poder que estão vitimando o mundo, mas há uma forma de poder proposta pelo ecofeminismo que pode ser a cura para o mundo. O poder como relação, dinâmico e em movimento, que entende as vítimas como sujeitos de ação transformadores. É um método de Comboni, o regenerar a África com a África. Ele nos diz: havia em Khartoum um grande mercado de escravos. Os missionários adquiriram neste mercado muitos rapazes. Esses meninos foram escolhidos, acolhidos na casa da missão. Começou-se a instruí-los nas coisas mais simples que podiam ser-lhes úteis na sua terra. Esses deveriam vir a formar a primeira comunidade cristã na África Central e um dia deviam tornar-se livres. O ecofeminismo propõe uma nova cultura que supere as relações dualistas, antropocêntricas e androcêntricas, por relações de interdependência e mutualidade. Essas relações irão superar a cultura violenta da conquista por uma cultura não violenta da integralidade. Isso requer colocar no centro de nossas práticas e de nossas teologias também uma rede cósmica de relações recriadas. O poder não se dá. O poder não se concede, nem se permite. O poder vem das relações e vem de dentro. No texto de João 4, o encontro da Samaritana com Jesus, o poder está nas mãos da Samaritana quando ela questiona e discute sobre o seu saber com Jesus. O poder está com Jesus quando ele a questiona, perguntando por outras águas que saciam outras sedes. Jesus não dá poder a ela. Ambos estabelecem relações nas quais o poder circula e se movimenta. Esta é uma perspectiva que é poderosa, pois estabelece relações que pressupõem sujeitos ativos e participantes na trama social. Demo-nos reciprocamente as mãos. Comboni nos convida a darmos-nos as mãos e a trabalhar em sinergia para construir relações sociais, comunitárias e solidárias, superando a lógica do poder e do capitalismo, que visam dividir, polarizar e fragmentar para melhor controlar as consciências. Se a crise ecológica, como afirma Francisco na Laudato Si, tem raiz humana, então um caminho possível pode ser o de regenerar o humano e cuidar de todas as relações fundamentais. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos, de nós mesmas.
mas precisamos nos constituir como um nós que habita a casa comum. Oxalá. Já não existam mais os outros, mas apenas um nós. E descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça, com todos os rostos e todas as vozes, livres das fronteiras que criamos. E assim como comecei, termino agora convocando de novo a sabedoria, a personificação feminina do próprio ser de Deus. A sabedoria proclama pelas ruas e levanta a voz nas praças, grita na entrada dos portões da cidade e anuncia nas praças públicas. A sabedoria anuncia nas ruas e nas praças. Jesus anuncia em cidades e povoados. Comboni adentrou-se em cortes e desertos. Desçamos, então, nós também nas ruas. Levantamos nossa voz nas praças. Sejamos anunciadores de relações de reciprocidade, de uma humanidade reconciliada consigo mesma e com a criação. A nossa opção preferencial pela existência da vida empobrecida e ameaçada nos impulsiona a insistir para uma espiritualidade místico-política, solidária e comprometida com o corpo dos territórios, nossos corpos e o corpo de Cristo. E, enfim, comboio. O que sei ao certo também é que entre os obstáculos que irei encontrar está a circunstância dos tempos difíceis. Certo é também que Deus nos deu a ilimitada confiança nele, de maneira que nenhuma dificuldade me fará abandonar a empresa e que, sem dúvida, dentro de não muitos anos, começará uma nova era de salvação. Aqui eu terminei a minha partilha e agora fica com cada um e cada uma de nós, no tempo do silêncio pessoal, iremos compartilhar essas perguntas, então que retomam as que eu fui colocando durante a minha exposição. Podemos abordar todas, mas talvez só uma é suficiente e as outras podemos deixá-la para outros momentos. Então, as perguntas que eu proponho é: o que sustenta a vida? O que eu considero que sustente a vida? E depois, portanto, a pergunta que segue: como posso eu contribuir para sustentar ações em favor da vida? Ou como nós, em conjunto, podemos contribuir para sustentar ações em favor da vida? Ou poderíamos ficar mais concentrados em olhar o nosso próprio corpo. Às vezes vivemos sem mais perceber que vivemos em um corpo, que habitamos um corpo, que precisa também de cuidados. Então, que relação tenho com o meu território corpo? Ou também, a outra pergunta, que processos de cura místico-políticos podemos favorecer? E a última proposta de pergunta é: como superar a cultura violenta da conquista, dominação, colonização por uma cultura não violenta da integralidade e reciprocidade? Depois você, no texto que receberam, que irão receber, também encontrarão alguns caminhos, propostas, caminhos que já também outras realidades, outras mulheres, outros movimentos estão já realizando. Como coloquei isso como inspiração, mas é material que podem retomar mais à frente. Então, acho que agora podemos ir
abrindo esse espaço pessoal, de meditação pessoal. Deixo com Maria Jesus para encaminhar esse tempo. Sim, muito obrigada, Betty, por uma partilha tão rica, tão cheia. Agora, vamos a continuar com a mesma metodologia dos encontros passados. Então, podemos fazer um tempo de silêncio de meia hora. Obrigada por a presença, por a assistência. Gostei muito de acompanhar os rostos de quienes ligaram a câmera e uma reação muito positiva, isso foi bom. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro. Del enfrentamiento al encuentro. Recuperar la pasión compartida por la comunidad. Pasar de nosotros a nosotros. Pasar de nosotros al nosotros. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar, dijo Francisco. Así la política ya no es una discusión sana, sino recetas de mercadotecnia para la destrucción del otro. Buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada, o incluso en la discusión apasionada. Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y las personas. No começo da minha fala, eu falei que estou sentindo que nós que estamos participando desses exercícios espirituais sobre ecologia integral, estamos nos tornando tecidores, tecidoras do mundo. Então, ofereço e compartilho este texto que tem o nome que é dedicado a todas as tecidoras e tecidores do mundo. É da Maria Rienzira. Dio
è seduta e piange. La meravigliosa tappezzeria della creazione che aveva tessuto con tanta gioia è mutilata. È strappata a brandelli, ridotta in cenci. La sua bellezza è saccheggiata dalla violenza. Dio è seduto e piange. Ma guardate, raccoglie i brandelli per ricominciare a tessere. Raccoglie i brandelli delle nostre tristezze, le pene, le lacrime, le frustrazioni causate dalla crudeltà, dalla violenza, dall'ignoranza, dagli stupri, dagli assassini. Raccoglie i brandelli di un duro lavoro, degli sforzi coraggiosi, delle iniziative di pace, delle proteste contro le ingiustizie. Tutte queste realtà che sembrano piccole e deboli. Le parole, le azioni offerte in sacrificio, nella speranza, la fede, l'amore. Guardate, tutto ritesse con il filo d'oro della gioia, dà vita a un nuovo arazzo, una creazione ancora più ricca, ancora più bella di quanto fosse l'antica. Dio è seduta, tesse con pazienza, con perseveranza e con il sorriso che sprigiona come un arcobaleno sul volto bagnato di lacrime e ci invita a non offrirle soltanto i cenci ed i brandelli delle nostre sofferenze e del nostro lavoro. Ci domanda di più, di restarle accanto davanti al telaio della gioia e a tessere con lei l'arazzo della nuova creazione. Muito obrigada Betty por a partilha. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo encontro.